Nós estamos estudando esse mês o livro de Juízes. Semana passada falamos de forma geral, resumindo em um versículo, o que estava acontecendo no livro. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava correto, aquilo que achava que era certo. E aí falamos sobre o perigo de viver desse jeito. Sexta-feira agora vai ter um panorama geral do livro de Juízes. Quem quiser vir participar gratuitamente aqui na igreja, pessoal que desenvolve o ministério de ensino aqui na igreja, estará aqui passando uma visão panorâmica de todo o livro de Juízes. Então você querendo participar, é gratuito. Que horas? 20 horas aqui, sexta-feira aqui na igreja, quem quiser, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Juízes, no capítulo 1. Então, nós temos falado e ensinado a igreja. Nossas pregações, elas não são pregações que nós usamos a eloquência, a persuasão, talvez aquela tônica maior, aquela palavra de efeito, né? Nosso objetivo é pregar o evangelho de forma que você vai embora para a tua casa dizendo assim: eu entendi a palavra. Essa semana eu recebi um testemunho muito interessante de um irmão, que ele fala assim, que ele veio aqui na igreja, e isso me deixa muito alegre. Ele veio aqui na igreja e disse que ele estava tentando se aproximar do evangelho, só que ele foi em algumas igrejas e ele não conseguia entender a pregação, talvez pela didática do pregador, enfim, não sei, mas ele não entendia a palavra. Então ele ia embora para casa, ele gostava do ambiente, gostava dos louvores, mas ele não conseguia entender a palavra. E nós estávamos pregando aqui e ele falou assim: pela primeira vez eu entendi uma pregação na igreja. Então a importância de ensinar a palavra de Deus. Não estou dizendo que nós somos melhores por isso, mas estou dizendo que nós temos tido muito testemunho nessa área, que as pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus aqui nessa comunidade, a forma como nós ensinamos a Bíblia, tá bom? Juízes capítulo 1, como eu já falei, esse livro é um livro muito interessante, porque ele fala sobre um período do povo de Deus, onde não havia liderança. Josué morreu e o povo ficou deixado à sorte deles mesmos, deixado ao estilo de vida deles mesmos. E por não haver liderança, cada um estava fazendo e vivendo e agindo da forma como achava que era conveniente, como achava que era correto. E o tema da minha mensagem hoje é o perigo das concessões. Repete comigo assim: o perigo das concessões. O perigo das concessões. Eu quero que você vá gravando, você que gosta de trazer caneta para a igreja, grava os versículos que a gente vai ler agora. Juízes capítulo 1, versículo 19. Grave, risca as frases que eu vou falar para você, porque essas frases elas têm uma mensagem muito importante para nós. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar. Grave aí a palavra expulsar. Expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Versículo 21 agora, por favor. Já os benjamitas deixaram de expulsar, grifa aí de novo, expulsar, os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Continua. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Deixa eu só estar. Vamos lá para o 27 já. Manassés, porém, não expulsou, grifa aí de novo, expulsou o povo de Bet-seã, nem a Taanac, nem de Dor, nem de Ibreã, nem os de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Vai lá, 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Versículo 29,
Agora a gente vai até o 36, tá? Vamos lá. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuavam a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e Naalou, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalho forçados. Nem Aser expulsou, grifa de novo, os que viviam em Aco, Sidom, Álabe, Aquzibe, Elba, Afec e Reobe. E por esse motivo o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confirmaram a tribo de Dan, a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres e a Jalom, em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acabrim até Selá e mais adiante. Enfim, a palavra-chave que nós destacamos aí foi a palavra expulsar, ou expulsou. E por que essa palavra é tão importante? Porque se a gente ler o contexto um pouco da história do povo de Deus, que é cronológico, que está emendado com a história de Josué, a gente vai ver que Josué, ele é levantado por Deus para fazer o quê? Para organizar a divisão dos territórios. Então, havia 12 tribos em Israel, e ele reúne essas tribos e ele diz, tal tribo vai possuir essa terra, tal tribo vai possuir essa terra, a tribo tal vai possuir essa, a outra tribo vai possuir essa, e ele vai dizendo qual é a terra que cada um vai possuir para prosperar, para frutificar, para plantar, para crescer, para ter família, enfim, para desenvolver-se. Só que tinha uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é o seguinte: a hora que vocês entrarem nessas terras, vocês devem expulsar todos os moradores que tiverem ali, antes de vocês. Todos os moradores devem ser expulsados. Vocês devem eliminá-los do meio de vocês. Arranque, manda todo mundo embora, expulsa essas pessoas. E na prática, quando eles vão então entrando na terra prometida, e eles vão assumindo os seus territórios, por isso que a Bíblia destacou de forma negativa, dizendo assim: eles entraram em tal lugar, mas eles não expulsaram os moradores. Então não foi expulso, não houve uma obediência completa. Então assim, a gente até obedece a Deus, eu e você até obedecemos a Deus, só que nós obedecemos a Deus de forma incompleta. A gente obedece a Deus meio que pela metade, a gente obedece a Deus parcialmente, mas na hora de cobrar os resultados de Deus, nós queremos os resultados integrais. Nós queremos que Deus nos abençoe completamente, mas na hora de obedecê-lo, nós o obedecemos parcialmente. E Deus, ele leva muito a sério essa questão da obediência. Por isso que estudar o Antigo Testamento é muito legal, porque existe uma faceta de Deus no Antigo Testamento que é pouco divulgada no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento está acostumado a mencionar o amor de Deus, então a bondade de Deus, a graça de Deus. Então essa mensagem da graça, do amor de Deus, ela é muito importante, muito essencial, mas existe uma faceta de Deus que também deve ser falada. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é juízo. Então Deus, ele quer de nós sim, do seu povo sim, obediência. Ele quer que o seu povo sim faça a sua vontade, porque uma das características de Deus é que Deus é um Deus ciumento. Agora, o ciúme de Deus não pode ser comparado com o ciúme humano, porque o ciúme humano, ele é doentio, ele é controlador, mas o ciúme de Deus é em questão a um zelo que Deus tem.
Então Deus tem um zelo muito grande pelo seu povo. Tanto é que quando Ele nos comprou na cruz, Ele comprou a gente para ser um povo exclusivo dEle. Então, dependendo dos nossos relacionamentos, da forma como a gente se relaciona aqui na terra, as misturas que nós fazemos aqui na terra, isso implica e provoca os ciúmes de Deus. Porque isso está escrito inclusive na palavra de Deus no Novo Testamento também. Então Deus, ele é um Deus zeloso sim, e Ele nos quer completamente para Ele. Não me pergunte os motivos de Deus, mas quando Deus então vai dar a terra para o povo, Ele diz assim, ó, vocês vão entrar nesse lugar e vocês vão expulsar todo mundo que estiver morando ali. Não é para vocês permitirem que essas pessoas permaneçam nesse lugar. Mas o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus abriu concessões. Por isso que eu estou dizendo para você o perigo das concessões. A palavra concessão, ela tem por definição a seguinte palavra: consentimento, permissão. Foi exatamente isso que o povo de Deus fez. O povo consentiu, o povo permitiu, o povo autorizou com que aquelas pessoas que deveriam ser expulsas passassem a viver entre eles, passassem a conviver entre eles. E aí você me pergunta, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso pode ser traduzido para a minha vida? Eu quero falar um pouquinho com você sobre as concessões que nós fazemos com aquilo que Deus não quer que nós tenhamos. Os acordos que nós fizemos de paz com aquilo que era para nós termos declarado guerra. As permissões que nós autorizamos na nossa vida, que Deus já havia dito que nós deveríamos romper com isso. Então muitos de nós estamos convivendo com muitas coisas que deveria ser expurgado, que deveria ser expelido, que deveria ser expulso da nossa vida. E eu anotei algumas aplicações. Eu prometo que eu não serei enfadonho nem demorado, mas algumas coisas que vão fazer muito sentido para nós. Esse povo, quando a gente lê a história no geral, lógico que não dá para explicar aqui numa sentada só. Vem para o panorama na sexta-feira que você vai aprender mais. Mas o povo não poderia reclamar, e se você quiser anotar essa frase, é muito importante. Você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite. Não tem. Você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite. Então não adianta nós reclamarmos, gente, de forma muito clara e muito objetiva. Pelo menos a igreja brasileira, ela foi muito ensinada, e a igreja está passando hoje por um processo de reaprendizado, porque a igreja cresceu de uma forma muito mística, e a gente pensa que todas as nossas mazelas vão ser resolvidas com uma oração forte. Todas as nossas mazelas serão resolvidas com uma campanha que se faz na igreja. Eu vou fazer aqui a campanha do sal grosso, e você vai levar um sal grosso, vai colocar lá no portão da sua casa e cabum! Está tudo mudado. A igreja ainda é muito mística, a igreja acredita muito nessas coisas ainda. Ela acredita que se fizerem uma oração forte para mim, acabou, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. E nem sempre será assim. Porque tem coisas que estão intimamente ligadas com as concessões que nós fazemos. Por isso que nós não podemos reclamar, nós não temos o direito de reclamar daquilo que nós permitimos. Porque existem ordens de Deus para nós que são explícitas, categóricas, objetivas. E Deus está dizendo assim, ó, você precisa romper com isso. Você precisa expelir isso, você precisa expulsar isso da sua vida. Você precisa arrancar isso da sua vida. Vamos ser honestos. A palavra expulsar em si mesmo, ela é uma palavra educada? O que vocês acham? Não. Ela é uma palavra que ela vem carregada de uma violência. Expulsar não é educado. Expulsar é violento. Expulsar é radical. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos ser radicais.
que nós precisamos tomar decisões radicais para poder agradar a Deus e fazer aquilo que Deus quer. Para explicar isso melhor, eu vou ler 2 textos da Bíblia que você vai achar muito legal. Uma face de Jesus que poucos queriam experimentar, que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 45. Lucas 19, 45, diz assim, ó: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Essa passagem é muito conhecida, todo mundo conhece a história, o contexto disso. Jesus chega em Jerusalém, ele entra no templo, e quando ele entra no templo, o que ele vê no templo? Ele vê a galera, os mercadores, os comerciantes, vendendo animais no templo, com um objetivo religioso, vendendo aqueles animais para que as pessoas sacrificassem. E quando Jesus se depara com aquilo, ele fica muito nervoso. É o lado de Jesus que ninguém prega, né? Mas Jesus fica bravo também. E ele tem uma atitude extremamente radical. A Bíblia fala que ele usava na sua cintura um azorrague, é como se fosse um cinto. Ele tira aquilo da sua cintura e ele faz um cordel ali, e ele começa a agredir as pessoas que estavam ali, e virar as mesas, e quebrar tudo que estava acontecendo ali, para cortar o mal pela raiz. Ele não chegou lá tipo Jesus, paz e amor: oh meu amado, por que você está fazendo isso, meu querido, vendendo coisas aqui no templo? Não, ele foi muito radical, e ele saiu quebrando tudo, expulsando tudo. Radicalismo é isso. Agora, eu até falei na minha célula, radical com você mesmo, não com os outros, com você mesmo. Você precisa ser radical com você, para expulsar da sua vida. E eu vou pontuar algumas coisas para ficar mais claro para você. Mas antes disso, eu vou explicar com outro texto da Bíblia o que é uma atitude radical. Mateus capítulo 18, versículo 8. Mateus 18, 8. Olha que interessante o que é atitudes radicais em relação àquilo que está nos comprometendo nossa relação com Deus, nosso relacionamento com o Senhor. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. 9. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Isso é um versículo muito radical da Bíblia. É claro que ele não é literal, porque se fosse literal, a gente ia ter que bater palma assim nos cultos. Não é verdade? A gente chegar aqui no culto, só os irmãos, tudo com os toquinhos aqui, ó. Pai do Senhor, irmão, né? Ia chegar uns irmãos tudo meio sério. Ia ser um festival de gente sem olho, gente sem perna, gente sem mão na igreja. Claro que Jesus não quer que você faça isso de forma agredindo o seu corpo, mas isso aqui é uma hipérbole, é um exagero da Bíblia. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que com aquilo que te prejudica na sua relação com Deus, você precisa ser radical. Você precisa ter atitudes radicais com aquilo que prejudica a sua relação com Deus, ou prejudica a sua família, ou prejudica as suas finanças, e assim por diante. Vou dar um exemplo para você sobre concessões. Quem aqui tem cartão de crédito? Bastante gente tem cartão de crédito. Alguns sabem usar muito bem, outros sabem usar mais ou menos. Quem aqui já se enrolou com cartão de crédito? Não levante a mão, por favor. Não levante. Não vai ficar feio para você. Mas a pessoa ali está... Então, em muitos casos, terão pessoas que vão ter que fazer o quê? Tem uma atitude radical. E qual é uma atitude muito radical que eu posso tomar com um cartão de crédito? Quebrá-lo. Chegar em casa e quebrar. Fala assim: a partir de agora, enquanto eu não aprender a usar isso aqui eu não vou usar mais. É uma atitude muito radical. Você não vou deixar aqui. Aí ela caiu na besteira de pagar o mínimo da fatura. Aí já era, meu irmão.
Quando você cai nesse engano, esse mês não deu, vou pagar o mínimo, aí embola tudo. Aí que você começa a ficar preso nos juros e vira refém daquela situação. Educação de filhos, a gente pode colocar isso de forma muito abrangente para todas as áreas da vida. Você tem aquela criancinha pequenininha que está lá, e a criança pequena, acho que toda criança, ela quer bater no pai, pequenininha, vai com a mãozinha assim, né, para bater. Não entende. Então às vezes ela quer vir, quando você vai proibir ela de algo, aí ela vai com a mãozinha assim. E naquela hora, se você começa a permitir aquilo, aquela criança tem uma grande chance de crescer e dar na sua cara depois de grande. É simples assim. Então tem coisas que precisam ser corrigidas e arrancadas da nossa vida de forma violenta. O mal pela raiz. O mal tem que ser tirado pela raiz. Porque aquilo que a gente vai permitindo vai prejudicar a nossa vida. Aquilo que a gente vai autorizando acontecer na nossa vida vai nos prejudicar. Vou dar um exemplo em relação à sua vida espiritual. Por que tem gente que desvia? Por que tem gente que enfraquece na fé? Porque ele começa a abrir concessões em relação à sua vida espiritual. Por exemplo, vir ao culto é uma coisa importante? Sim. Frequentar a igreja é uma coisa importante? Sim, claro que é importante. Porque é onde a gente se reúne como igreja, onde a gente interage, onde a gente tem comunhão, onde a gente recebe uma palavra. Mas aí de repente eu começo a negociar esses valores. E aí eu gosto muito de futebol e vai ter o jogo do Corinthians, a final do campeonato. E vai ter o culto de domingo junto com a final do jogo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e negocio. Olha como é que a nossa consciência é espertinha. O que tem? Você já foi para o culto domingo? Não tem nada. Um culto só, você acha que Deus vai se importar? E de fato não vai. Não é por causa de Deus, é por causa da nossa miséria. Nós precisamos de desenvolver e cultivar o relacionamento com Deus, exercitando isso diariamente. Mas a gente começa a negociar esses valores. Daqui a pouquinho você não vai percebendo, mas uma vez que você negociou esse valor, ele começa a ficar comprometido. Você abriu uma concessão. Deixa eu deixar isso mais vivo para você. Lembra da Eva e do Adão? Deus tinha dito uma ordem categórica de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Vocês podem ficar à vontade aqui no jardim, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, porém aqui vocês não mexam, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que Eva fez? Eva foi lá um dia e ela abriu uma concessão. Ela permitiu. Só o fato dela parar para ouvir a serpente já foi uma concessão. E a serpente começou a dizer para ela assim: não foi bem assim que Deus disse. Não é bem desse jeito. Você não acha que Deus está sendo muito radical? Talvez Eva pensou, falou: o que tem? Só um pedacinho, não vai fazer mal. É só uma mordidinha. É só um frutinho desse aqui, só isso, mais nada, não vai fazer mal. Mas aquilo que ela permitiu prejudicou a vida dela. Destruiu com prejuízos eternos. Alguém disse um dia uma frase: se nós colhêssemos imediatamente o resultado dos nossos pecados, nunca mais nós pecaríamos. Se a gente colhesse instantaneamente, pecou agora, já colhe na hora, nunca mais a gente ia pecar. Mas sabe qual que é o problema do pecado? É que o pagamento nunca cai na hora. A conta nunca chega na hora. O salário do pecado será depositado, mas não na hora. Então as consequências do pecado, elas não são imediatas. E é por isso que dá uma sensação de impunidade. Não tem nada não, tá vendo? Quando Eva comeu o fruto, o que Deus tinha dito para ela? Tu vai morrer. Ela come o fruto esperando morrer. E o que aconteceu? Ela não morreu. Na hora ali, fisicamente, ela não havia morrido.
Ela continuou viva. Então, na cabeça dela, ela pensou: ah, tá vendo? Realmente não é tão do jeito que Deus falou, não. E foi lá e levou para o marido dela também. Adão, come, eu não morri nada, Deus acho que está mentindo, come aí um pedacinho também. Percebe que é muito sutil, e nós é que vamos autorizando essas coisas. São valores importantes que nós estamos negociando. Gente, hoje, para ser um cristão genuíno, é extremamente desafiador, difícil demais ser um cristão genuíno. Porque o mundo tem muitas propostas, muitas seduções. E tem um demônio novo chamado não tem nada não. Já ouviu falar nesse demônio? É o não tem nada não. Não tem nada não. Tem nada não, tem nada não, tem nada não. Esse não tem nada não é o maior perigo. Eu estou assistindo aqui essa série aqui, está lá um monte de cena inadequada, cenas impróprias, entrando dentro da sua casa, e a gente está lá, não tem nada não, permitindo. Agora, depois a gente quer jogar a culpa em quem? No diabo. Mas quem é que está com o controle? É o diabo que está mudando o canal? Obrigando você a assistir aquilo? Obrigando você a... Mas aí de repente você pode olhar e falar assim: ih, pastor, o senhor está muito ultrapassado, está radical demais. Eu pergunto para você: algum dos conteúdos que você consome, internet, série, televisão, isso edifica você? Não precisa responder. Você mesmo sabe a resposta. Que eles não edificam, muitas coisas não edificam. Eu não estou pedindo para você ser um crente alienado, fanático, que anda com aquele negócio do cavalo. Como é que é o nome daquele negócio lá? Quem sabe? Como? É o tapa-olho, sei lá, a cabeça, enfim, que anda com aquele negócio. Não é isso que eu estou falando. Como é que é o nome do seu Elcio? Tapa-olho? Tapa-olho. Não estou falando, na verdade eu não estou nem mandando você fazer nada, porque a decisão sempre vai ser sua. Mas, por exemplo, na minha casa, vou dar só um exemplo. Não quer dizer que a minha casa é modelo, ou quer dizer que você tem que fazer igual. Mas algumas coisas que ficou claras dentro da minha casa. Por exemplo, nos quartos não há televisão. Nunca teve televisão nos quartos da minha casa. Nunca teve televisão no quarto da minha casa. É um valor para nós importante, que nós não permitimos entrar. É lógico que depois, com esse advento do celular, acabou entrando a telinha pequenininha, né? Você acaba às vezes deitado na cama e mexendo. Computador no quarto do seu filho. Não, eu vou colocar um computadorzinho no quarto para ele. Aí você fica lá todo bobão. Ele gosta de jogar Free Fire. Ele gosta de jogar. Ai, como é meu filhinho lindo que joga. Você menos esperar, você pensa que ele só está jogando. Às vezes ele está fazendo coisa pior que você nem imagina. Mas são concessões. Você percebe que a destruição vem, não é porque o diabo está agindo, é porque nós estamos abrindo concessões naquilo que nós devemos estar protegendo. Então, não reclame daquilo que você permite. Não chore naquilo que você autorizou. Voltando para o livro de Juízes, por favor, põe aí para mim Juízes, capítulo 2, versículo 1. Nesse contexto todo, ninguém expulsou nada, todo mundo tinha desobedecido a Deus. O anjo do Senhor apareceu. Juízes capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que aconteceu. O anjo do Senhor, olha lá. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: olha a palavra de Deus: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria aos seus antepassados. Ou seja, Deus está dizendo: a minha parte eu fiz. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. O que eu prometi eu cumpri. Versículo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Você percebeu que Deus está cobrando a atitude daquele povo? Poxa, eu fiz a minha parte, eu tirei vocês do Egito, venho conduzindo vocês, mas eu falei para vocês: vocês vão entrar na terra e vocês não vão fazer acordo com esse povo, vocês não vão caminhar junto com esse povo. E por que vocês me
não me obedeceram. Versículo 3. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Segunda aplicação: aquilo que você permite hoje será um problema amanhã. Aquilo que você autoriza hoje vai ser um problema para você amanhã. Lembra que eu falei que não é imediato? O próprio Deus disse para eles: tá bom, vocês não tiraram, agora vocês vão ter que conviver com isso. Agora vocês vão ter que lidar com isso. Agora vocês vão ter que interagir com isso. Vocês vão ter que fazer isso agora. Tem um ditado, uma expressão muito usada, eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que diz assim, ó: por onde passa um boi, passa uma boiada. Isso são concessões. Aonde passa um boi, vai passar uma boiada. Diz que uma vez o diabo estava atrevido querendo entrar na vida de uma pessoa. Isso é uma ilustração, claro. E o diabo começou a bater na porta e dizer: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E a pessoa falou: não, aqui não. Deixa eu entrar, eu vou colocar só a pontinha do nariz, mais nada. Aí a pessoa fala: só a pontinha do nariz, aí dá para negociar. Só a pontinha do nariz, beleza. E aí ela abriu a oportunidade para o diabo entrar. E o diabo realmente colocou a pontinha do nariz, só que ele entrou de costa. Deu para entender? Ou seja, a pontinha do nariz dele foi a última coisa que entrou, porque ele entrou de costas. Você vai autorizando, pensando que não há problema, não há importância. Ou a gente leva Deus a sério, ou a gente vai pagar um preço muito caro. Não é Deus que vai nos punir, mas são as nossas próprias decisões que vão nos conduzir para o caminho que não agrada a Deus, para o caminho que nos distancia de Deus. Então Deus é muito categórico, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus e saber a sua vontade, porque tem coisas na sua vida que não devem ser feitos acordos, que não devem abrir concessões, que você não deve permitir, que você precisa expulsar, que você precisa ser radical com muitas coisas na sua vida, se você quiser permanecer em Deus. Por que a gente não consegue expulsar muitas vezes as coisas? Por que a gente não consegue ser radical com muitas coisas? A primeira coisa é pelo medo. Às vezes a gente tem medo de tomar decisões em relação a muitas coisas. Medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo de romper com algumas coisas. Vai ter coisa na tua vida que você vai ter que romper radicalmente. Radicalmente. Às vezes um aparelhinho desse aí, chamado celular, está te distanciando da tua família, de Deus, está prejudicando você. E eu estou falando isso, querido, por experiência, porque eu também tenho aparelho celular, e às vezes eu sou corrigido na minha casa, pela minha esposa e pelos meus filhos, porque eu uso muito o aparelho. E aí às vezes a minha esposa fala assim: eu vou mandar um WhatsApp para você, para a gente conversar. Percebe? Então eu estou falando como ser humano que sou, e você é também. E a gente às vezes não percebe, mas um aparelho desse aí às vezes está nos afastando. E aí, dependendo do que você consome ainda nesse aparelho, dos conteúdos que você está alimentando a tua vida por causa desse aparelho. Teve alguns irmãos uma vez que tiveram problemas com, porque o celular hoje é um computador mesmo, tem tudo no celular. Então esses irmãos que começaram a descobrir essa tecnologia, começaram a acessar pornografias no celular. Pornografias. E de repente ficaram vislumbrados com esse universo da pornografia.
Porque hoje a tecnologia é tão interessante que você pesquisa uma coisa e ele já sabe quais são as suas preferências. Então tudo que você vai abrir, eles vão indicar para você consumir um conteúdo. Não é assim? Tá tão interessante que a mulher fala em casa: precisa de uma máquina de lavar. Ela vai abrir o Facebook, tem lá um monte de máquina de lavar para comprar. Não sei como. É uns negócio de doido. Eu preciso de uma máquina de lavar. Você abre o Facebook, parece que os caras estão ouvindo. Parece que o Google, a inteligência é tão grande, tão grande da máquina, que ela começa a sugerir as suas preferências. Então o cara vai lá e acessa a pornografia. Ele vai ficar viciado na pornografia. Viciado. Porque vicia. Aí o que vai acontecer? Ele vai usando o aparelho celular, estrategicamente vai lá, apaga o histórico sempre, com muito cuidado para ninguém descobrir, só que Deus está vendo. Tremendamente viciado na pornografia. Atitude radical que alguns amigos meus tomaram: foram lá e compraram um celular, destruíram o outro, radicalmente, destruíram o celular, sem pensar no dano, sem pensar no prejuízo, destruíram o celular e compraram daqueles lá que nem acessa a internet. Porque ele pensou: eu não posso deixar essa porcaria. É aquilo que o texto de Mateus falou para nós: se a tua mão direita te faz pecar, corta e joga fora. Se o teu pé te faz pecar, corta e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Cada um aqui sabe quais são as áreas da sua vida que você precisa tomar atitudes radicais. Às vezes você está vivendo um casamento opressor porque você permitiu o seu marido falar com você de um jeito grosseiro. É tempo de conversar e expulsar esse comportamento da sua casa e dizer: opa, aqui na minha casa não, eu não quero ser tratado assim, eu não permito que você me chame desse nome. Mas aí a mulher permite. O cara vai lá e fala assim: sua não sei o que. Aí, não. E isso tem que ser trazido até para a igreja, se você tem a igreja, para envergonhar mesmo. Porque onde já se viu o cara ofendendo a mulher, chamando a mulher de palavra pejorativa? Não. Mesma coisa a esposa. Tem uns caras frouxos, a mulher está lá, monta em cima. Por quê? Porque ele permitiu. Não reclama do que você permite. Não reclame. Você vai autorizando ela a falar com você de qualquer jeito, vai autorizando. Os filhos estão tratando um pai como se fosse um estranho, tratando o pai de qualquer jeito. O pai fala: você não vai em tal lugar. Eu vou. Não, você não vai. Você não vai, não vai, acabou. Não, eu vou. Não, aqui quem manda aqui sou eu. Tudo isso são permissões que você vai abrindo. Se você vai deixando ele fazer o que quer. Lembra que eu falei: passa boi, passa boiada. Eu me lembro que antes dos meus pais divorciarem, eu era garoto ainda, e o meu pai, ele tinha um perfil mais rígido na minha família. Meu pai só de olhar para mim eu sabia o que ele queria. Quem teve um pai assim já? Daquele pai que olha e você fala: meu Deus, né? É punk. Pai nem fala, ele só olha. Hoje a gente vai educar, tentar fazer a mesma estratégia, olha para os filhos e fala: o que foi? Tá desse jeito. Começou: tá me encarando por quê, pai? Tem filho assim hoje. Não. Então, meu pai, aí o que aconteceu? Quando os meus pais se separaram, aí ficou minha mãe sozinha para criar os filhos, trabalhar e tal. E a minha mãe começou a abrir algumas concessões. Estou culpando ela, estou dizendo que a dinâmica da vida foi isso que aconteceu. E eu lembro que o meu pai falava assim para mim, assim: você vai em tal lugar, tal hora você tem que estar de volta. Não tinha choro. Morria de medo de atrasar o compromisso. Tinha que chegar, não, porque eu sabia que o negócio não ia ficar bom se eu atrasasse o horário que meu pai falou que tinha que chegar. A minha mãe, ela falou: 10 horas você volta. Aí eu voltei 10h15. Não falou nada. Na outra semana eu falei: opa, ela falou 10 horas, eu cheguei 10h15, ela não falou nada, vou chegar 10h30. 10 horas você volta. Cheguei 10h30, dando exemplo, né? Claro que eu não lembro o horário. E ela foi abrindo concessões, foi negociando ordens, negociando os valores, negociando os princípios. Perdeu o controle. Perdeu o controle da família. Por quê? Porque abriu
concessões. Não abra concessões. Não negocie aquilo que não deve ser negociado. Valores importantes na vida cristã que não devem de maneira nenhuma ser negociados. Não negocie. Como família, como cristãos, como pai de filhos, como nas suas finanças, não negocie, porque vai ser talvez um prejuízo irreparável. Como o anjo mesmo falou, o anjo do Senhor disse: porque vocês não expulsaram, então agora vocês vão ter que conviver com isso. Porque vocês autorizaram, porque vocês permitiram, e agora os deuses desses povos que vocês, eles vão ser armadilha para vocês. Vocês vão sempre estar caindo nisso aí agora, por causa disso. De forma simples, que do evangelho é isso. A vida é fácil? Não, não é fácil. O próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Por isso que eu sou contra a mensagem triunfalista do evangelho. Se você chegar aqui só, você vem aqui no culto aqui só para me inflar o seu ego, para dizer semana de vitória, você vai sair daqui, não sei o que, vai acontecer. Eu sou contra esse tipo de mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem para motivar você, mas na hora que você vai enfrentar a vida, na verdade, você vai ver que não é nada disso. Que a vida tem desafio, que a vida tem muitas dificuldades. Aí Jesus fala assim: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente segue o modelo de Jesus para vencer o mundo. A gente segue Jesus para vencer os desafios diários. Jesus, ele fez a vontade de Deus contra a sua própria vontade. Lutou contra a própria vontade dele para fazer o que Deus queria. As ordens de Deus são categóricas. Procura saber o que Deus quer para a sua vida. Procura saber qual é o padrão de Deus para a sua vida. E para a gente concluir, ainda não falei as outras. Segunda coisa, por que a gente não tem coragem de expulsar? Por conveniência, muitas vezes. Porque é bom para mim. É bom para mim, é bom para a pessoa, é bom para isso, é agradável. Então eu não tenho coragem de romper com isso, porque é conveniente. Então, mesmo sendo conveniente, se está te fazendo mal, rompa. Terceiro, por falta de fé, de que Deus vai confiar, de que Deus vai suprir, de que Deus vai guardar. E quarto, excesso de misericórdia. Como isso, pastor? Deus tinha dito uma ordem: vocês vão chegar naquela terra, vocês vão expulsar todo mundo. Aí o povo chegou lá e ficou com dó. Ai, nossa, tadinho, vamos expulsar eles, vão para onde? Eles vão morar na onde? Ai, tadinho, onde que eles vão morar? E eles tiveram tanta misericórdia que eles quiseram ser mais misericordiosos do que Deus. Deus é bom, o ser humano não é bom. E a bondade que é encontrada no ser humano vem de Deus. Essencialmente o ser humano não é bom. Estava assistindo um filme com Josué, meu filho mais novo. E aí era um filme de guerra. E o soldado tinha um soldado que estava aprisionado. O nome do filme acho que é Invencível. E o soldado estava lá aprisionado. E eles estavam aprisionados num campo de refugiados no Japão. Aí sabe o que aconteceu? Tinha um japonês lá que o cara perseguia o cara, acho que era baseado até meio que numa história real. O cara era corredor. E aí o japonês batia. Aí o Josué falou: pai, eles estão de marcação com esse cara aí, pai. E aí o Josué estava na expectativa no filme, que aí o filme acabou. E aí vieram salvar. E aí o cara entrou numa sala assim. Aí o Josué falou: pai, eu acho que ele vai entrar agora e ele vai pegar o japonês agora. Porque se fosse eu, aí o José já falou: se fosse eu ia matar o cara agora. E aí daqui a pouco no final do filme falou assim: e o fulano de tal virou cristão, né, no filme, porque ele fala que ele fez um voto com Deus, virou um cristão, depois voltou lá e perdoou todo mundo. Falei: tá vendo, filha? Esse é o cristão. Então nós não somos bons. Bom é Deus. A nossa essência é Deus. Se Deus for a nossa essência, vai ter bondade na gente. Então não queira ser mais bom do que Deus. Não queira ser melhorzinho do que Deus. Se Deus disse para você categoricamente: expulse, arranque, elimine da tua vida, faça o que Deus está falando. Não brinque, não fique flertando com aquilo que Deus falou para você romper. Não fica negociando com aquilo que Deus disse que você deveria romper.
1 Samuel capítulo 15. Vou falar a história de um cara para vocês. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. Rei Saul, todo mundo conhece o Saul, olha só. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Samuel foi lá e falou para Saul: escute agora o que Deus está dizendo. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Deus estava se vingando dos amalequitas, atacando-os quando eles saíram do Egito. Então Deus agora vai cobrar a briga. Versículo 3: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, olha a ordem de Deus: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Para mim esse texto é muito difícil, porque tem um recém-nascido, criança vai ser morta aqui, por uma ordem de Deus, lá no Antigo Testamento. Até para mim é complicado, mas é Deus. Deus não me deve satisfação. Deus não precisa perguntar para mim o que eu penso sobre alguns assuntos. Deus simplesmente vai lá e dá uma ordem. E ele deu essa ordem: ó, vocês vão chegar lá. Saul, estou botando fé em você, cara. Vai lá e dá conta do recado. No versículo 7 agora, põe no 7 para mim, Rafa. Olha, presta atenção. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Então Saul foi lá e deu conta do recado. Foi lá fazendo o que Deus falou. Continua. Capturou vivo Agag. Agag quem era? Era o rei dos amalequitas. E exterminou o seu povo. Percebe aqui. Saul obedeceu a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Qual foi a ordem de Deus? Deus mandou fazer o quê? Matar todo mundo. A ordem de Deus era o seguinte: não vai sobrar ninguém. Mas o que Saul fez? Capturou vivo o rei. A ideia dele, vamos continuar, olha só. Não para por aí não, olha o espertalhão. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Olha a atitude desse Saul. Parece que está até carregado de um bom argumento, né? Ele ia chegar para Deus: Deus, fiz o que o Senhor falou, está aqui o rei, vivo, capturei ele para humilhá-lo e capturei. Eu achei uma judiação matar uma ovelhinha tão bonitinha que tinha lá. Deus, tinha uma vaca lá tão leiteira lá que eu falei: não, essa vaquinha aqui ela não pode morrer, ela vai ser útil demais para nós lá no nosso acampamento. Para que eu vou matar, Deus, esse animal? Não vou não, esse aqui serve para mim. Lembra das concessões? Ele foi abrindo. Ele foi achando que a ordem de Deus poderia ser negociada. Continua. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. Percebeu que Deus, ele foi muito categórico. Ele falou assim: você não fez o que eu pedi. Nós somos exatamente como Saul. A gente obedece a Deus, mas dentro dos nossos termos, dentro daquilo que é conveniente para nós, dentro daquilo que a gente acha que isso aqui não tem problema não, isso aqui não tem importância não. E a gente não é radical como Deus gostaria que a gente fosse em relação a algumas coisas na nossa vida. Tome uma decisão, expulse. Por que Deus está falando no nosso coração? Porque Deus, ele só fala com aquele que ele ama, com o povo dele. Só corrige o povo que ama. Então Deus está chamando a igreja dele já há algum tempo para algo maior. E para a gente pensar exatamente desse jeito. Deus deu uma recomendação, uma ordem: expulsem tudo. Tem um outro texto da Bíblia, que eu já encerro agora com esse texto,
Outra concessão que foi aberta foi na batalha de Josué contra Jericó. Lembra quando Josué, a primeira batalha depois que eles cruzam o Jordão, é Jericó que eles vão destruir. Eles rodam em volta de Jericó, 6 dias eles dão uma volta cada dia, e no último dia dão mais 7 voltas, totalizando 13 voltas. Os muros caem, eles entram na cidade e tinha uma ordem de Deus. Qual que era a ordem? Nessa primeira batalha de vocês não vão pegar nada. Todo o despojo da guerra vocês vão destruir. Tudo vocês vão destruir, não vai pegar nada. Aí tá lá a guerra, o pau comendo e não sei o que e tal. E de repente tem um camarada lá chamado Acã. Esse Acã tá lá na hora, e ele tá lá e ele olha no cantinho ali uma capa babilônica, uma capinha, sabe, como se fosse vamos imaginar um casaco, sei lá, uma capa. Ele viu capa babilônica, ele viu também um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro e tal. Aí ele pensou com ele assim na cabeça dele assim: dá nada não, só isso aqui, é só um pouquinho, é só um pedacinho, é só um pouquinho de nada. E ele pegou aquilo para ele, escondido, ninguém ficou sabendo. Ele pegou aquilo, guardou, quando foi lá na barraca dele, cavou um buraco, guardou tudo lá escondidinho, falou: ninguém vai saber. O povo de Israel sai para vencer a segunda batalha. Só para vocês entenderem, em Jericó, vamos colocar assim, analogicamente, para vocês entenderem, fazer uma analogia. Bragança Paulista é uma cidade grande, tem lá seus 200 mil habitantes lá. Então imagina indo para Bragança e derrotando Bragança, destruindo tudo. Faz sentido depois ir para a batalha e perder para Vargem? Faz sentido? Não. Foi isso que aconteceu. Eles foram lutar uma segunda batalha com uma cidade chamada Ai. Eles chegaram na cidade, perderam a batalha. Aí o que o Josué faz? Josué vai lá e fala para Deus: Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, não é possível. A gente fez tudo certo e perdemos a batalha. E Deus falou: opa, a culpa não é minha não. O que eu prometi eu estou cumprindo. O erro está em vocês. E aí, no capítulo 7 de Josué, no versículo 19, põe para mim, Rafa. 7:19, Josué vai falar com ele ora, ele vai fazer uma investigação para descobrir quem é que tinha pego a capa. Então ele falou assim: então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez e não me esconda nada. 20. Acã respondeu: é verdade, que eu pequei contra o Senhor e contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro e 600 gramas, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Continua. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Essa atitude dele fez com que o povo de Israel perdesse uma grande batalha. Gente, uma pequena coisa às vezes prejudica grandemente a nossa vida. Rompa, faça uma leitura hoje honesta. Faz como Josué falou para Acã: conte-me e não me esconda nada. Vamos ficar de pé. Conte-me e não me esconda nada. Não esconda de mim não. Não esconda não. Fala para Deus hoje o que você já identificou, que você sabe que precisa ser expulsado. E hoje você vai levantar como alguém corajoso, vai dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo, e eu vou expulsar da minha vida isso. Eu não sei o que é. Eu podia aqui ficar dando várias sugestões de várias coisas, mas você é inteligente. Você já entendeu a mensagem. Você já sabe aquilo que está comprometendo tua relação, aquilo que está afetando o seu relacionamento com Deus, com a sua família, com seus filhos. Algumas atitudes que você precisa ter, terão que ser radicais.
Não deixa a mentalidade do mundo moderno, onde tudo pode, tudo é permitido, afetar você. Porque é exatamente isso que as trevas querem fazer. Para ser um cristão verdadeiro, é necessário romper com o mundo, romper com o pecado, romper com aquilo que afasta você de Deus. Faça hoje uma leitura honesta da sua vida, um exame honesto. Descubra hoje o que precisa ser expulso. Fala para Deus agora: Senhor, eu sei que isso aqui está errado e eu quero a tua ajuda, porque eu quero arrancar isso da minha vida. Eu quero ser radical em relação a isso. Eu quero ter uma atitude radical em relação a esse comportamento, em relação a essa fala, a essa atitude, a esse